Bom dia, meus amigos, minhas amigas, irmãos em Jesus. Nós vamos falar sobre conhecendo o Espiritismo. Antes de mais nada, devo esclarecer que não represento aqui nenhuma associação. Tudo o que eu digo é por minha própria conta. Se acaso o leitor amigo discordar de alguma coisa, agradeço se deixar seu comentário logo abaixo do vídeo. Assim estará contribuindo para o esclarecimento de outras pessoas. Deixo também na descrição do vídeo os links para a consulta do material disponível na internet. Você clica na setinha abaixo do vídeo, mostrar mais, e poderá ter acesso a estes links. Alguns esclarecimentos sobre o Espiritismo. O Espiritismo não tem ritual. Espiritismo não acende velas. Espiritismo não realiza trabalhos chamados de simpatia. Espiritismo não adora santos. Espiritismo não lê sorte. Palavras como macumba, orixá, exu, pombagira e muitas outras conhecidas popularmente não fazem parte do vocabulário espírita, mas sim de outra religião, a qual temos profundo respeito, mas que não deve ser confundida com o Espiritismo. Para falar de Espiritismo, é necessário falar de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Nascido em Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Mais tarde, adotaria o pseudônimo de Allan Kardec. Era bacharel em letras e em ciências e doutor em medicina. Completou seus estudos no Instituto Yverdun, na Suíça, onde se tornou professor e diretor substituto. Foi em 1854 que o Sr. Rivail ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes. Mas em 1855 que pôde testemunhar pela primeira vez o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam, e isso em condições tais que dúvida não era possível. Também alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica em uma ardósia com auxílio de uma cesta. Entreviu sob essas aparentes futilidades a espécie de um divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que ele mesmo prometeu aprofundar. Dessa forma, sob a orientação do espírito que se autodenominava Verdade, sua obra teve início com o lançamento do livro O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, composto por 1018 perguntas e respostas dadas por diversos espíritos. E na sequência, relacionamos as obras principais de Kardec. O Livro dos Médiuns, em 1861. Teoria dos fenômenos espíritas, aspecto científico, experimental e prático da doutrina. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Ensinamentos morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e a revelação da natureza religiosa da doutrina. O Céu e o Inferno, em 1865. A justiça divina segundo o Espiritismo. Será que existem realmente esses locais por onde devemos passar após o desencarne?
A Gênese, em 1868. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Como foi a formação do planeta Terra. Definição dos termos médium e mediunidade. Médium: pessoa capaz de se comunicar com os espíritos. Mediunidade: qualidade, faculdade ou dom de médium. As mediunidades principais são médiuns intuitivos, médiuns audientes, médiuns falantes ou psicofônicos, psicógrafos, videntes e sonâmbulos. Aqui vamos destacar que a psicografia é onde o médium pode escrever os diversos livros, as diversas obras que nós temos aí à nossa disposição. Diferença entre espiritismo e espiritualismo. Espiritualista é aquela pessoa cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões são necessariamente fundadas sobre o espiritualismo. Aquele que crê que existe em nós outra coisa além da matéria é espiritualista, o que não implica a crença nos espíritos e nas suas manifestações. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Historicamente, o Espiritismo teve a sua origem na França, mas logo começou a sofrer perseguições pelas autoridades de lá, onde inclusive os livros foram incendiados em praça pública. Daí ocorreu uma migração para o Brasil de toda a equipe espiritual que lá atuavam, onde aqui receberam acolhimento, fazendo com que o Brasil se tornasse o coração do mundo e a pátria do Evangelho. No Brasil, o Espiritismo é regulamentado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, com sede em Brasília, SGAN 603, Avenida Via L2 Norte, sem número, Asa Norte. O CEP é 70.830-106. E todos os estados brasileiros possuem as suas federações estaduais, que são integradas à FEB. Alguns expositores do Espiritismo no Brasil. Saudoso Chico Xavier, com 412 títulos de livros publicados, dentre eles Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz, com mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos. Chico Xavier dispensa maiores comentários sobre ele, por ser uma figura conhecida em todo o Brasil por todos nós. Divaldo Pereira Franco, nasceu em Feira de Santana, na Bahia, em 5 de maio de 1927. É um professor, médium, escritor, orador e filantropo brasileiro. É considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita na atualidade. Em 1952, fundou, junto com Nilson de Souza Pereira, a instituição de caridade Mansão do Caminho, na Bahia, que atende diariamente cerca de 6.000 pessoas e abriga mais de 3.000, centenas delas registradas como filhos seus. Os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados, que já venderam mais de 8 milhões de exemplares, foram doados em cartório para esta e outras instituições filantrópicas.
É amplamente reconhecido como conferencista e missionário do Espiritismo no Brasil e no exterior, sendo alcunhado Paulo de Tarso do Espiritismo. E ainda podemos citar outros nomes, tais como Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, Carlos Antônio Bacelli, Richard Simonetti, dentre outros. Vamos então falar sobre a prática espírita, como funciona a doutrina espírita. Aqui eu peço licença para expor o material colhido através do Portal Ser. Vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa seguir com mais detalhes. Expresso aqui meus sinceros agradecimentos por receber esta ajuda, porque aqui está resumido tudo aquilo que eu pretendia produzir por mim mesmo. A intenção é falar sobre a prática espírita e como é o funcionamento na prática da doutrina criada por Allan Kardec. Queremos ajudar a tirar as dúvidas que você tenha sobre o funcionamento prático da doutrina. Para isso, vamos responder 3 perguntas. Como são as reuniões em um centro espírita? Como funciona o passe? Como é a evangelização de jovens, crianças e bebês no espiritismo? Mas antes precisamos definir algumas coisas que para espírita mais experiente podem estar bem claras, mas que podem confundir o iniciante ou o interessado em conhecer o espiritismo. Os termos mais usados no espiritismo ou os princípios básicos da doutrina espírita. Vamos passar cada princípio em revista para esclarecer cada ponto. O que é Deus para o Espiritismo? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e infinito em todas as suas perfeições. O que é livre-arbítrio? O ser goza dessa liberdade no estado de espírito e é em virtude dessa faculdade que livremente escolhe a existência e as provas que julga adequadas ao seu adiantamento. Existe um motivo por trás da minha escolha em definir Deus e livre-arbítrio. E ele é bem simples. A visão do Espiritismo tem cerca de Deus. A visão que o Espiritismo tem acerca de Deus é fundamental no pensamento espírita e ela diverge das outras religiões cristãs. Para o espírita, Deus não é um ser, não é Jesus, não tem forma. Ele é a inteligência suprema, o causador de tudo o que existe no universo. Isso define uma nova atitude perante a divindade que nos conecta ao livre-arbítrio. Nós, como espírita, sabemos que Deus, sendo soberanamente justo e bom, definiu o livre-arbítrio como lei imutável, que dá o direito de escolha a todos, mas cobra com justiça os resultados de nossas atitudes, sejam elas boas ou más. O Centro Espírita. Os centros espíritas colaboram com a difusão da doutrina espírita. O estudo sério e estruturado contribuiu para a sua divulgação e sua prática. Os centros se agrupam nas entidades federativas estaduais,
unidas no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, FEB, para fortalecer a unidade desse trabalho. E é preciso cada vez mais união para a execução dos seus nobres propósitos e colocar em prática os princípios doutrinários. Os centros espíritas são as unidades fundamentais do movimento espírita. Eles são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. Em um centro, tanto o necessitado de ajuda quanto o trabalhador que auxilia encontram escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. Um centro espírita deve se caracterizar pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade. Por que criar um centro espírita? O objetivo é sempre ajudar o ser humano a melhor compreender a fase de transição que o nosso mundo atravessa. Quando alguém necessitado de orientação procura um centro, deve encontrar acolhimento. A complexidade desse momento do mundo coloca desafios cada vez mais difíceis à nossa frente. E para isso, o movimento espírita se organiza em centros. Quais são as reuniões em um centro espírita? Um centro espírita pratica a caridade. As atividades de serviço, de assistência e promoção social espírita destinadas a pessoas carentes estão entre as principais atividades de um centro espírita. Atendendo a todos que buscam ajuda material, procura-se assisti-los em suas necessidades mais imediatas, promovendo-as por meio de cursos e trabalhos de formação profissional e pessoal, e esclarecendo-as com os ensinos morais do Evangelho à luz da doutrina espírita. Um centro espírita esclarece e educa sobre a vida espiritual. As atividades de atendimento espiritual no centro espírita estão disponíveis para as pessoas que procuram esclarecimento, orientação, ajuda e assistência espiritual e moral. Elas abrangem recepção, atendimento fraterno, explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita, passe e magnetização de água, irradiação e Evangelho no lar. Um centro realiza palestras destinadas ao público geral. Nessas reuniões são desenvolvidos temas de interesse comum, sempre abordados à luz da doutrina espírita, geralmente por meio de palestras expositivas ou estudos direcionados. Um centro espírita educa os espíritas acerca da doutrina espírita. Além dos estudos abertos ao público, realiza-se ainda o estudo sistematizado da doutrina espírita, feito de forma programada, metódica e permanente. Ele é destinado a pessoas de todas as idades e de todos os níveis educacionais e sociais. Participar desses estudos possibilita que o iniciante na doutrina alcance um conhecimento abrangente e aprofundado do Espiritismo, em todos os seus aspectos. As reuniões mediúnicas sérias. Segundo Allan Kardec, as reuniões mediúnicas são fundamentais para a aquisição de conhecimento a respeito do mundo espiritual e dos seus habitantes. Elas incentivam o estudo e esclarecimento daquelas que delas participam, favorecendo a troca de ideias e as observações em comum. Para se obterem bons resultados na prática mediúnica, as reuniões devem funcionar como um todo coletivo, sendo realizadas sob condições especiais de controle.
A natureza e as características dessas reuniões estão necessariamente relacionadas ao nível de conhecimento e ao caráter moral dos seus integrantes. Podem então ser classificadas em frívolas. As reuniões frívolas são compostas de pessoas que estão em busca do caráter interessante das manifestações. Elas se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. Uma reunião deste tipo não é uma reunião mediúnica espírita, propriamente dita, e os espíritos superiores não comparecem a elas. Experimentais. Essas reuniões serviam mais particularmente à produção de manifestações físicas e foram realizadas por eminentes estudiosos e por autoridades do mundo científico na época de Kardec. A curiosidade é um dos fatores que motivaram a participação nessas reuniões. E ainda que ocorram bons fenômenos mediúnicos, esses nem sempre são suficientes para convencer os presentes e torná-los espíritas. Instrutivas. As reuniões instrutivas devem ser o padrão de reunião nos centros espíritas, e elas oferecem esclarecimentos e são assistidas por espíritos de ordem elevada. Para tanto, aqueles que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair a presença e o amparo de espíritos superiores, demonstrando sinceramente de propósitos, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Um centro espírita estuda e pratica a mediunidade com Jesus. Além das reuniões públicas, um centro espírita faz reuniões fechadas a grupos de estudantes e trabalhadores, dentre elas as reuniões de estudo e educação da mediunidade, com base nos princípios e objetivos espíritas, esclarecendo, orientando e preparando trabalhadores para as atividades mediúnicas. As reuniões mediúnicas destinadas à assistência aos espíritos desencarnados, necessitados de orientação e esclarecimento, são feitas com vários objetivos, mas principalmente o de colocar em prática a caridade segundo o ensinamento de Jesus Cristo. O espírita, ao frequentar um centro, procura participar das atividades que têm por objetivo a união dos espíritas e das instituições espíritas, o que culmina na unificação do movimento espírita. Para tal, conjuga esforços, soma experiências, permuta ajuda e apoio, aprimora as atividades espíritas e fortalece a ação dos espíritas. Um centro espírita também trabalha com pessoas de todas as idades. Como é a evangelização de jovens, crianças e bebês no Espiritismo? A evangelização é definida pelas religiões cristãs como o entendimento e a aplicação dos ensinamentos contidos na Boa Nova de Jesus Cristo, no Novo Testamento, conhecido como Evangelho. A evangelização espírita é feita com ênfase na vivência, na exemplificação dos ensinamentos de Jesus e de seus apóstolos, sejam elas no plano físico ou no espiritual. O evangelizador espírita. O evangelizador espírita defende que a evangelização não deve ser apenas transmitida, mas vivida em toda a sua plenitude, uma visão de vanguarda trazida pela doutrina espírita para o campo educacional. O centro espírita então realiza as atividades relacionadas à evangelização da infância e da juventude, de forma programada, metódica e sistematizada, atendendo os bebês,
a criança e o jovem, esclarecendo-os e orientando-os dentro dos princípios da doutrina espírita. Existem várias atividades praticadas em um centro espírita, mas de longe, uma das mais conhecidas e requisitadas é o passe. Como funciona o passe? O passe espírita é uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal ou magnetização. Emmanuel afirma que o passe é similar à transfusão de sangue e representa uma renovação das forças físicas. O passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos que vertem do reservatório ilimitado das forças espirituais. O mundo dos espíritos. Qual é a influência do mundo espiritual na prática espírita? Os seres que se comunicam designam-se a si mesmos, como o dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, tendo pertencido pelo menos alguns aos homens que viveram na Terra. Eles constituem o mundo espiritual, como nós constituímos durante nossa vida o mundo corporal. Essa é uma definição de Allan Kardec. Kardec, na pergunta 459, em O Livro dos Espíritos, questiona: os espíritos influem sobre o nosso pensamento e as nossas ações? E os espíritos nos respondem: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Na pergunta 460, Kardec continua questionando: temos pensamentos próprios de outros que nos são sugeridos? Repetindo: temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? E os espíritos voltam a esclarecer: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Um centro espírita está organizado e é conduzido pelo plano espiritual. Todos os trabalhadores distribuídos nas mais diferentes tarefas estão sob a orientação desses irmãos desencarnados. São eles os verdadeiros dirigentes das casas espíritas. A mediunidade prática. A mediunidade para o espiritismo é aquela que está intimamente ligada aos ensinamentos de Jesus. A prática espírita. Como funciona a doutrina? Na Revista Espírita, de 1864, Allan Kardec nos fala sobre o espiritismo como ciência. O espiritismo não é uma concepção individual, um produto da imaginação. Não, é uma teoria, um sistema inventado para a necessidade de uma causa. Ele tem sua fonte nos fatos da própria natureza, em fatos positivos que se produzem aos nossos olhos a cada instante, mas cuja origem não se suspeitava. É, pois, resultado da observação. Numa palavra, uma ciência, a ciência das relações entre os mundos visível e invisível. Ciência ainda imperfeita, mas que diariamente se completa por novos estudos e que, tem de certeza, tomará posição ao lado das ciências positivas.
Digo positivas, porque toda ciência que repousa sobre fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. Bom, era isso que a gente tinha de dizer, principalmente, sobre o Espiritismo. Isso que mostramos não é tudo sobre a doutrina espírita. Existe um vasto manancial quase infinito de elucidações acerca do assunto. Nós vamos ficando por aqui, na esperança que algum esclarecimento possa ter chegado até você. Fica em paz.